Fala, cadê a beleza? Engenheiro Daniel na área e estamos aqui para dar continuidade ao módulo de cálculo diferencial. E chegamos, pessoal, numa das minhas partes preferidas desse módulo, máximos e mínimos. Pode ter certeza, pelo menos para mim, esse assunto está lá no top 2 de cálculo diferencial integral do CP100. Cai muita questão de máximos e mínimos e eu vou lhe mostrar que a partir de agora você vai sair dessa aula e resolver todas as questões de máximos e mínimos, porque não é nenhum bicho de sete cabeças. Vou lhe mostrar aqui um passo a passo que você vai pegar esse bizu e pode ter certeza que máximos e mínimos é questão garantida na sua prova que você vai acertar. Então, pessoal, vamos embora, vamos para o que interessa. Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês é qual é a visão gráfica de máximos e mínimos, o que é um máximo e um mínimo dentro de um gráfico. Digamos que eu tenho uma função aqui que ela aparenta ser um cosseno de x, pessoal, mas é qualquer outra coisa menos um cosseno de x. Deixa eu só, não vou desenhar melhor aqui, porque essa parte ficou troncha aqui, mas dá até para desenhar no mouse aqui, ó. Então, pessoal, essa função aqui aparenta ser um cosseno, podia ser qualquer coisa, mas não importa. O que importa é que quando trata de máximos e mínimos, ele quer os pontos mais extremos dessa função, beleza? Então, isso aqui é que representa pontos máximos e pontos mínimos de uma função. Existe um conceitozinho que é importante comentar, mas o CPC sempre aborda máximo e mínimo local. Mas existe máximos e mínimos globais. O que são? Pessoal, isso aqui a gente sabe que é um ponto de máximo. Só que esse ponto aqui é mais alto que esse se a gente comparar com o eixo X aqui, né? Isso. Se a gente for traçar uma reta aqui, ó, uma reta não tão reta, a gente sabe que esse valor aqui é maior do que esse valor aqui. Então, isso aqui representa um máximo global, o ponto mais alto da função. Do mesmo jeito, seria o mínimo global, o ponto mais baixo da função. Só que o CP100 é sempre funções definidas, tudo mais, que ele pede somente máximo e mínimo local. Então, fica tranquilo que a gente vai aprender agora como é que calcula. Então, primeira coisa que o CP100 faz com a gente, ele vai lá, vai dar para a gente uma função, pode ser qualquer uma função f de x. Eu não vou nem escrever aqui porque a função nem importa muito. Ele vai dar lá uma função. Primeiro passo para a gente calcular um máximo e mínimo vai ser derivar essa função. Então, a gente pega essa função, deriva ela pela primeira vez. Encontraremos lá um resultado, beleza? A partir daí, desse resultado, igualaremos essa função a zero no intuito de encontrar os pontos críticos dessa função. Esses pontos aqui para a gente poder aplicar mais na frente nos próximos passos. Então, encontrou lá a derivada, aplica o zero na função, que a gente vai encontrar as raízes dessa função, que essas raízes vão ser os pontos críticos. A partir daí, próximo passo, né? Vou escrever aqui pontos críticos, né? Que a gente vai encontrar. Próximo passo vai ser derivar pela segunda vez essa mesma função. Encontraremos lá um resultado. Então, vamos lá. Tem uma função, derivei, igualei a zero, encontrei os pontos críticos, derivei pela segunda vez. E agora o que é que a gente faz? Pega os pontos críticos, né? Vou até colocar como soma mais derivada segunda aqui. A gente vai pegar os pontos críticos e aplicar na derivada segunda e encontrar se vai ser um máximo e um mínimo. Show de bola, pessoal. Esse passo a passo aqui não tem erro. Deriva, encontra ponto crítico, deriva de novo, aplica o ponto crítico. Então, como vai ser? Como é que eu sei se aquele ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Então, vamos lá. Pessoal, se a derivada segunda daquele determinado ponto for maior do que zero, né? Esquece esse igual aqui, espera aí que eu vou apagar. Se ele for maior do que zero, estamos falando de um ponto mínimo. Exatamente. E se ele for um ponto crítico, que o resultado dê menor do que zero, ele vai ser um ponto máximo. Então, sempre o inverso do outro. Se ele for maior que zero, vou apagar aqui, maior que zero, mínimo. Se ele for menor que zero, máximo.
Beleza, pessoal? Esse passo a passo aqui é vida. Decora, anota, memoriza, mas ele vai lhe ajudar a resolver todas as questões. Vamos de novo. Derivei a primeira vez, encontrei os pontos críticos, derivo de novo, aplico os pontos críticos, maior que zero, mínimo, menor que zero, máximo. Beleza? Vamos aplicar numa questão para ficar melhor para vocês. Pessoal, essa questão aqui, questão de 2009, completinha demais. Adorei resolver essa questão aqui. Vou mostrar para vocês o bizu dela. Então, vamos resolver ela aqui passo a passo. Vocês vão ver que ela é tranquilaça. Pessoal, temos o lá. Vamos lá. F de x é igual a Euler, né, elevado a x ao cubo menos x ao quadrado. Todos os x pertencentes aos reais. Ele quer que a gente calcule a derivada, ponto máximo e ponto mínimo. A gente sabe que a derivada já fazia parte do ponto de cálculo de máximo e mínimo. Então a letra A a gente já ia resolver mesmo sem ele pedir. Então vamos lá. Vamos resolver a letra A ali, que faz parte do procedimento. Vamos botar aqui, ó. Show. Pessoal, Euler elevado x ao cubo menos 6x ao quadrado. Temos aqui um Euler e uma função polinomial dentro do Euler. Então, quando a gente tem uma função dentro da outra, qual é a regra de derivação que a gente usa? Exatamente, regra da cadeia. Então, vamos aplicar a regra da cadeia nessa função aqui. Temos aqui, derivada da função mais externa é o Euler, né, elevado a qualquer coisa. Então, a gente sabe que quando a gente está falando de Euler, a derivada dele é ele mesmo. Então vamos ficar aqui com Euler aplicado na função mais interna. X ao cubo menos 6x ao quadrado. Show, galera? E agora a gente deriva a função mais interna. Então vamos lá, que vai ficar 3x ao quadrado menos 12x. Show de bola, né, pessoal? A partir de agora, o que é que a gente vai fazer? Lembra lá, primeiro passo, derivei. Segundo passo, isso aí. A gente vai igualar a zero aqui, essa função inteira, para a gente descobrir quais são os pontos críticos dessa função. Só que, pessoal, se liga nessa aqui. Nós temos essa função aqui, Euler elevado a x ao cubo menos 6x ao quadrado. Essa função aqui, pessoal, ela nunca vai dar zero. Porque qualquer x que a gente colocar ali, quando o x der zero, né, que vai ser o próprio x igual a zero, qualquer número, quando der o zero aqui, Euler elevado a zero é 1. Então o Euler nunca vai dar igual a zero. Então o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai passar esse Euler para o outro lado. Porque zero dividido sobre qualquer coisa vai dar zero. Então vai ser como se esse Euler aqui não existisse. E a gente vai se preocupar em somente descobrir quais são os pontos críticos dessa função aqui, ó, 12x igual a zero. Entendeu a sacada? Porque esse Euler aqui nunca vai dar zero. Então a gente tira ele daqui, bota ele para lá, vai ficar dividindo aqui, vai dar zero. E a função que interessa vai ser essa. Então vamos lá resolver ela. Vamos encontrar os pontos críticos dela. Pessoal, vocês conseguem enxergar isso aqui? Olha só. Tem um 3x ao quadrado menos 12x. Você consegue botar o 3x em evidência. E aqui vai ficar x menos 4 igual a zero. Conseguimos enxergar isso aqui? Sempre tenha essa sacada, né? De vez a gente consegue colocar em evidência, porque ajuda demais a resolver as questões. Porque a partir de agora, a gente olhou aqui, ó. A gente sabe que uma raiz vai ser x igual a 4. E a outra raiz vai ser x igual a zero, né? Porque fica 3x igual a zero, x igual a zero. Show, né, pessoal? Encontramos os pontos críticos. Qual é o próximo passo agora? Lá, deriva pela segunda vez. Então vamos lá. Agora o bicho pega, vamos com calma. Temos essa função aqui para derivar ela pela segunda vez. Então vamos lá, pessoal. Olhe bem para essa função. Nós temos esse Euler bonito aqui. Nós temos essa outra função, ou seja, temos duas funções que ambas estão uma multiplicando pela outra. Então, diga para mim qual é a regra que a gente vai utilizar. Exatamente, utilizaremos a regra do produto. Então, mãos à obra. Lembra o primeiro passo?
definir quem é o f de x, definir quem é o g de x. Eu gosto, pessoal, vamos lembrar só qual é a regra do produto aqui, que pode ser que você tenha esquecido, mas digo logo, se você esqueceu, você é um criminoso, viu? Não esqueça nunca. F de linha de x vezes o g de x mais, repete o f de x, vezes derivada do g de x. Entendeu? Isso aí é vida, pessoal. Decora isso aí, né? Memoriza, nota na testa, no braço. Show! Meu f de x e meu g de x, pessoal, eu gosto de definir sempre o f de x como a primeira função e o g de x como a segunda função. Por quê? Pela forma de leitura. A gente vê aqui e lê. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais, repete o primeiro, deriva o segundo. Então, eu sempre gosto de botar o f de x sendo a primeira função, g de x sendo a segunda. Então, bora lá resolver isso aqui. F... ficou um pouquinho. F duas linhas de x vai ser o que? Deriva esse Euler aqui, ó, vai ser ele mesmo. A gente acabou de derivar ele, na verdade, que a função era próprio ele, então vai ser esse resultado aqui, ó. Essa regrazinha da cadeia que a gente iria aplicar aqui. Vai ficar Euler x ao cubo menos 6x ao quadrado vezes 3x ao quadrado menos 12x. E repete a segunda, que é nada menos do que o 3x de novo. Então, ia ficar aqui, ó, 3x2 menos 12x. Beleza? Mas, vamos repetir o Euler, que é 3 elevado a x ao cubo menos 6x2, vezes a derivada, né, desse segundo termo aqui, que é 3x ao quadrado menos 12x, que vai ficar 6x menos 12. Show, pessoal? Então ficou essa linda função aqui, pequena demais, né, pra gente aplicar o próximo passo, que é o que? Aplicar os pontos críticos na função f duas linhas de x. Então, vamos começar pelo zero, que é o mais fácil, né, pessoal? Então, bora lá. F duas linhas de zero, como é que fica a pegada aqui? Esse Euler aqui, ó, x ao cubo menos 6x tem x nos dois lados, vai ficar zero, vai ficar Euler elevado a 1, vai ficar Euler, só que aqui também tem x dos dois lados aqui, ó. Então, esse termo aqui vai zerar, né? Se esse termo vai zerar, vamos se preocupar só com isso aqui, ó. Então, aqui vai ficar Euler, né? Elevado a zero vai dar 1. Esse aqui também ia dar 1. Ia ficar 1 vezes o quê? 6 vezes 0 vai dar 0, menos 12. Ou seja, o resultado de tudo isso aqui vai representar só aquela constante lá no final, menos 12. Isso aqui é o que, pessoal? Negativo representa exatamente, o máximo local. Show, né? Respondemos a letra C. Então, pela lógica, o x ao 4 ali seria o mínimo, mas a gente tem que provar, né? Então, vamos lá. F duas linhas aplicado no ponto crítico igual a 4. Euler elevado a isso aqui, 4 ao cubo, a gente sabe que dá 64. E aqui, 4 ao quadrado, 16 vezes 6 dá 92. Então, isso aqui vai dar Euler elevado a menos 32, que é 64, menos 92. Só que a sacada fica aqui, ó. Aqui também vai ficar, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, só que vezes 3 dá 48. E 12 vezes 4 também dá 48. Então esse termo inteiro aqui vai zerar, porque tem um zero aqui. Isso aqui também é dar zero. Então a gente sobra somente esse lado de cá. Então vamos lá. Aqui a gente já sabe que dá menos 32, que a gente fez a conta aqui agora, né? Então vamos lá. 6 vezes 4 vai dar 24. 24 menos 12, 12. Show de bola, né, pessoal? Então fica aqui Euler elevado a menos 32 vezes 12. A gente não precisa nem fazer a conta, porque de cara a gente já sabe, né, que isso aqui é um resultado que vai dar maior que zero. Então ele representa o nosso mínimo local. Beleza, pessoal? Show de bola. Passo a passo, tranquilaço. Deriva, encontra os pontos críticos,
deriva de novo, aplica os pontos críticos. Maior que zero é mínimo, menor que zero, máximo. Show? Bora pro próximo exercício. Isso aqui, show de bola também, ó. Função até um pouquinho mais simples. CPC ali querendo pegar leve com a gente. Então vamos lá. Ele deu a função, qual é o primeiro passo? Deriva a função, né? Então vamos lá. F' de x, ele vai dar x, a derivada de x sobre 2 vai dar 1 sobre 2, né, pessoal? Porque a derivada de x é 1, menos derivada do seno ali, ó, é cosseno. Então vai ficar menos cosseno de x. Então, primeiro passo, derivou. Segundo passo, igualar tudo isso aqui a zero, né? Tudo isso aqui tem que dar zero. Só que, pessoal, olha lá, tem 1 sobre 2. O único jeito disso aqui dar zero é se o cosseno de algum valor der 1 sobre 2. Então, quais são os cossenos que a gente sabe que dá 1 sobre 2? Existem milhões, né, pessoal? Porque a gente sabe que a função cosseno é infinita, né? Então, vamos lá. Só que vamos traçar 2 aqui primeiro, até porque ele pediu aqui, ó, de todos os reais. Por isso que tem aqui, ó, essas funções de k aqui, porque função cosseno e seno é infinito. Então, a gente sabe que 1 sobre 2 pode ser cosseno de 60. Então vamos lá. Cosseno de 60. A gente sabe que o ângulo 60 equivale a π sobre 3, né? Ele vai dar 1 sobre 2 pra gente. E o outro ângulo, deixa eu desenhar aqui para ficar um pouquinho melhor. Ficaria mais ou menos aqui. A gente sabe que é o 60 tá aqui. E o outro tá dentro desses dois quadrantes aqui, é positivo. Então o outro 60 estaria aqui, ó. Seria o 300, né? 300 que equivale a 5π sobre 3, né? Porque 5 vezes π vai dar 900, 900 dividido por 3 dá 300. Então, esses dois aqui já dá pra gente desenvolver o resto da questão. Ele quer somente o mínimo local, pessoal. Vou até circular aqui, ó. Mínimo local. Então, esse número tem que obrigatoriamente dar menor do que, na verdade, maior do que zero. Então, próximo passo, a gente já encontrou os pontos críticos ali, que são essas raízes aqui, que vai igualar a zero. Então, vamos lá, derivar pela segunda vez. Só que a derivada da segunda vez disso aqui é tranquila demais. Porque, veja só, 1 sobre 2 é constante, né? Então, vai para zero. Derivada do cosseno é o menos seno. Só que a gente tem um menos aqui antes, ó. Então, vai ficar somente o seno. Seno de x. Show de bola. É só a gente aplicar agora aqueles dois pontos críticos aqui. Então, a gente sabe que f duas linhas de x, quando a gente aplica, deixa eu apagar o x aqui, quando a gente aplica o π sobre 3, né, que é o ângulo 60, vou escrever aqui, seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E no 300 a pegada muda, porque ó, a gente sabe que no cosseno esses dois eixos são positivos e aqui é negativo, que não é o que a gente quer os números positivos, que são os mínimos locais. Então, todos os pontos 60 graus, né, são o que importa pra gente, que é o positivo, é o mínimo local. Então, como é que eu faço para escrever todos os mínimos locais que representam o ângulo 60? Pessoal, tranquilo demais. Se eu só tenho um ângulo 60, para eu chegar em 60 de novo, eu tenho que o quê? Dar outra volta até chegar no 60. E o quanto é que vale uma volta? 2π. Então, pessoal, a gente vai ficar brincando com 2π multiplicado pelo π sobre 3 até infinito, quantos ele quiser. Ou seja, todos os valores que representam essa função aqui, os máximos dessa função, na verdade os mínimos que ele pede, ficaria aqui, ó, π sobre 3, que é o ponto crítico, mais 2, né, 2π multiplicado por uma constante aqui, que ele botou k, né, um k pertencente aos reais. Entendeu, pessoal? Porque a gente pode dar várias voltas, né, 5, 10, 15, essa constante aqui pode agregar qualquer valor que sempre vai equivaler a exatamente uma volta, e a gente vai parar
no mesmo lugar, que é o π sobre 3, né? Porque ele é que é o ponto máximo da função. Então, a resposta aqui, pessoal, vai ser a letra A. Show de bola, né, pessoal? Então, a partir de agora, pode ter certeza que você sabe resolver todas as questões de máximos e mínimos que caíram no CP100. Então, vamos para o visuário, né? Vamos para o passo a passo. Vamos lá. CP100 vai me dar uma função. Qual é o primeiro passo que eu tenho? Primeiro passo, derivo essa função, beleza? Derivei, o que é que eu faço agora? Preciso encontrar os pontos críticos. Então, eu igualo a zero e encontro os meus pontos críticos, que são as raízes dessa função, beleza? Encontrando as raízes dessa função, a gente deriva novamente, beleza? Depois de derivar novamente, a gente aplica os pontos críticos na derivada segunda e saberemos se o ponto é máximo ou mínimo local. Como é que a gente sabe? Se for menor do que zero, vai ser um máximo. Se for maior do que zero, vai ser um mínimo. Entendeu, pessoal? Memoriza tudo isso aqui, beleza? Anota esse passo a passo, que esse passo a passo é vida. Vai conseguir resolver tudo agora. E não esquece, um contrário do outro. Se for positivo, é mínimo. Se for negativo, é máximo. Beleza, pessoal? Tamo junto. Resolvam aí todas as questões de máximos e mínimos do seu banco a partir de agora, antes de passar para o próximo tema. Beleza? Tamo junto, pessoal. Vamos pro que interessa. Vamos buscar essa aprovação.